E hoje a gente vai falar sobre a parte de funções da linguagem, que é o tipo de conteúdo que todo ano cai pelo menos uma questão, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, caiu pelo menos uma questão de função de linguagem na prova da aeronáutica. Primeiro, o principal objetivo da comunicação humana, né, quando a gente convive em sociedade, seja a comunicação verbal ou não verbal, é transmitir alguma informação, é transmitir alguma mensagem para uma pessoa ou mais. Só que assim, essas mensagens nem sempre têm as mesmas funções, às vezes elas têm funções mais específicas de acordo com a intenção comunicativa, com um objetivo mais específico do falante. Essas funções são o que a gente vai estudar hoje. Só que antes de entrar nas funções em si, a gente precisa ver primeiro os elementos da comunicação do Jacobson, a partir dos quais, a partir desses elementos que ele identificou essas 6 funções. Então vamos lá, aqui nós temos um esqueminha. O emissor é a pessoa que fala, que escreve, enfim, quem dá a mensagem, né? Quem está querendo passar alguma informação. O receptor é a pessoa que recebe ou a pessoa que o objetivo é que ela receba, porque nem sempre chega a mensagem, mas o objetivo é que seja entregue para alguém. Bom, daí nós temos então emissor e receptor, beleza. Só que nós temos também o canal de comunicação, que é o meio pelo qual essa comunicação se dá, o referente, que também é chamado de contexto, que é basicamente sobre o que esse emissor e receptor falam, a mensagem, que é o que é falado, o que é escrito, e o código vamos dizer assim, o código, não sei outra palavra para usar como código, mas o código é como se fosse a língua em que isso está sendo transmitido. Vai ficar mais claro na hora que dar uns exemplos aqui. Então, como eu disse, quem emite a mensagem, emissor, em alguns lugares aparece como locutor, também é bom ver que tem essa diferença de nomenclatura, porque às vezes isso pode confundir um pouquinho na hora da prova. O receptor ou interlocutor, a quem se destina a mensagem. O contexto pode ser uma situação, também pode chamar de referente ou referencial, a circunstância do espaço, do tempo ou do texto em si. A mensagem é o que é transmitido e o código é a forma como a mensagem é organizada. Então, pode ser em língua oral, como está acontecendo nessa aula, em língua escrita, como está o slide, pode ser em código Morse, em linguagem de sinais, em desenho. É a forma como essa mensagem é transmitida. E o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E cada uma dessas funções, do mesmo jeito que nós temos 6 elementos da comunicação, nós temos 6 funções da linguagem, porque cada uma foca um desses elementos. Então, aqui estão os nomes, vamos falar delas mais aprofundadamente. Só que eu deixei esse slide como primeiro, antes de a gente falar das funções em si, para mostrar a variedade de nomes com que elas podem aparecer. A função apelativa pode ser chamada também de conativa ou imperativa. E esse conativa tem gente que confunde com conotativa. Então, tem concurso que opta por usar a versão, a palavra menos usual, menos comum, para causar confusão no candidato, né, gente? Para eliminar por pouca coisa. Daí a função emotiva, que também pode ser chamada de expressiva. A referencial que tem mais nome. Pode ser referencial, denotativa, informativa ou cognitiva. O cognitivo acho que é o que menos aparece, mas referencial e denotativa aparece bastante. A função poética, também chamada de estética, a fática e a metalinguística. Então, acho que essas 3 primeiras são as que podem causar um pouco mais de confusão na hora que elas aparecem com outros nomes. Então, é bom ter essa atenção. Importante. Uma comunicação pode ter, na real, na maioria das vezes tem, mais de uma função sendo usada. Só que acontece, sempre tem uma dominante, uma que se destaca mais, que aparece mais de acordo com a necessidade e o foco do emissor. Tá bem? Eu trouxe uns exemplos, daí a gente vai ver que realmente dá para ver que tem uma que se destaca mais, mas você também consegue enxergar outras ali subjacentes. Bom, então vamos para as funções em si, né? Primeiro, a apelativa, também chamada de conativa. Quando a gente pensa no verbo apelar, a gente pensa em pedir, em recorrer, em invocar essa interpelação do outro, né?
E então a função dela é basicamente influenciar o receptor. E para isso a gente usa muito o verbo no imperativo, né, no sentido de ordem, de pedido, de cobrança, vamos dizer assim. E o foco é atingir o interlocutor. Então, essa é a função da linguagem que tem como foco o interlocutor, o receptor. E é muito comum também, o que mais acontece é usar ou a segunda ou a terceira pessoa, a segunda no sentido de a pessoa com quem eu falo, então ou tu ou você, ou a terceira também para falar se referindo a um produto, por exemplo, no caso a publicidade, mas que tem como objetivo atingir o cliente. E às vezes é usada exclamação para dar uma ênfase, assim, para dar uma emoção na mensagem. E, como eu comentei, ela é muito comum em mensagens publicitárias. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O compre agora, o faça hoje mesmo o seu cartão de crédito, não fume, que daí pode ser tanto uma cobrança, uma interpelação, um apelo na afirmativa quanto na negativa, como é o caso do não fume. Ou umas propagandas de conscientização, doe sangue, economize água. Você vai ver que sempre o verbo vai estar no imperativo, porque a ideia é isso, é atingir o receptor. Esse vem cá, às vezes ele, assim, as pessoas ficam, não, mas o vem não está no imperativo, que seria venha cá. Só que esse vem já está fazendo parte da oralidade, pelo menos aqui no Sudeste é bem usado, e tanto que esses dias eu estava fazendo alguma coisa no site das Casas Bahia, e daí eu recebi um e-mail de alteração de senha, alguma coisa assim. E daí, em vez de tipo, boa noite, tudo bem? Alguma saudação assim, estava, vem cá, Jennifer, aconteceu isso com a sua senha. Daí eu achei interessante, porque eu fiquei, nossa, é um meio, vamos dizer assim, mais formal, né? Se for ver, o e-mail, geralmente, ele tem um grau de formalidade maior do que uma mensagem num grupo ou coisa do tipo, só que estava nessa escrita informal, para ter essa aproximação com o cliente, que seria o objetivo. Bom, essa propaganda é muito velha, não sei quem lembra, mas quando eu era criança tinha bastante, que o comercial inteiro era só tinha essa frase, compre batom, e tipo, isso para criança, gente, fazia um efeito. Porque essa ideia do verbo no imperativo, da pessoa se sentir assim, nossa, eu preciso fazer isso. Então, na propaganda acabam usando muito, e esse caso do batom é bem assim, bem usado, bastante usado como exemplo, assim, há anos. Sempre vejo em algum lugar as pessoas usarem isso para mostrar como que funciona essa linguagem apelativa. Porque realmente o apelo do comercial foi só dizer isso. Bom, função emotiva. A emotiva, também chamada de expressiva, né? O foco é o emissor. Então, geralmente é uma comunicação que revela sentimento, emoção de quem está falando. O foco é a pessoa que está emitindo a mensagem. E o que acontece? A partir do momento que você fala em primeira pessoa, que você fala de você, tem muita subjetividade, porque entra ali a questão do sentimento, da emoção. Então, a primeira pessoa é o que mais aparece nesse tipo de função da linguagem. A primeira pessoa do discurso, no caso, ou eu ou nós. Geralmente o eu. E também pontos de exclamação, ou reticências, ou alguma coisa para marcar pausas, emoção, e para ter essa oscilação assim na hora da leitura ou na hora de ouvir, né, o leitor ou o receptor, de uma forma geral, sintam essa emoção que o autor quis passar, que o locutor quis passar. E é uma linguagem muito comum em música, memória, testemunho, carta, poesia, depoimento, entrevista, porque assim, geralmente essas coisas, uma entrevista, a pessoa quer saber do entrevistado, quem está fazendo a entrevista. Então, as falas do entrevistado vão ter esse cunho de ser de primeira pessoa, de revelar alguma coisa pessoal ou profissional, mas assim, de quem está falando mesmo. Daí aqui eu trouxe um poema do Fernando Pessoa, que a gente vê esse falar do próprio eu bem, bem explícito, assim, ó. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes pouco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita.
indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Aqui, o eu lírico da poesia está dizendo como que ele se sente em relação às pessoas à volta dele. Então, é um texto todo voltado para o eu. No caso, para esse eu lírico, que não necessariamente é o Fernando Pessoa, pode ser um eu lírico criado. Mas a gente vê que, assim, os verbos em primeira pessoa, ali, o conheci, o tenho, e essa questão do excesso não, né? Mas da frequência de adjetivos, de descrições, isso é bastante comum na linguagem, na função da linguagem emotiva. Função referencial é a que mais aparece no jornalismo, na parte notícias, não na parte colunas, artigos de opinião e editoriais. Mas na parte notícia, reportagem, é a que mais aparece. Porque ela tem o objetivo de ser imparcial, de contar o fato, um acontecido, um problema, uma questão, sem ter a marcação tão explícita de quem está falando, do ponto de vista de quem está falando. Então, a ideia é a impessoalidade, a objetividade, o parecer neutro. Se a gente for olhar bem a fundo, nada é neutro. Mas o objetivo é esse, no caso da função referencial. E, além do meio jornalístico, é uma linguagem que aparece muito em livro didático, em artigo acadêmico, vamos dizer assim, em contextos que o objeto de estudo ou o objeto sobre o qual se está falando é mais importante, vamos dizer assim, do que quem está falando. Essa noção de o que importa é o que está sendo contado, não quem está contando, é um dos pontos de destaque da função referencial. E a ideia é transmitir as informações de forma mais direta e com clareza, e acerca de uma realidade ou de fatos, dados concretos. Então, geralmente, essa linguagem pessoal tem esse objetivo também, de mostrar que está falando de um fato, de um dado concreto, que não é uma fantasia da cabeça de ninguém, na maior parte das vezes. Por ter essa pretensão de impessoalidade, usa-se sempre, quase sempre, a terceira pessoa do discurso. Então, ele, elas, ela, eles, elas. Ou o isso, a coisa, o aquilo, o que não é o eu, mas o que está acontecendo em volta. Então, aqui eu peguei um trecho de uma notícia e um trecho de um livro didático barra acadêmico. Ó, na notícia a gente vai ver o seguinte. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma informação objetiva. A gente tem quem, que no caso, a questão, o dado ali é de que sobe o número de vítimas, então a gente tem o que aconteceu, foi o confronto, quando? Na quarta-feira, daí tem mais detalhes, quem era outro, quem está prestando essa informação, os dados da polícia. Então, nesse trechinho, a gente consegue encontrar informações sobre o contexto, sobre o acontecido, de forma clara e direta, sem grandes devaneios ou sem grandes reflexões mais subjetivas, assim. E um texto didático barra acadêmico. Um dos temas estudados na fonologia é a ortoépia, que é o estudo da pronúncia correta das palavras. A prosódia, por sua vez, trata também da pronúncia das palavras, mas se limita à tonacidade das sílabas. Então, assim, a gente vê que está falando sobre o objeto de estudo ali, que é uma questão de fonologia. Não aparece, vamos dizer assim, traços do autor, e não aparece, às vezes aparece um pouco, mas nem tanto, dependendo da forma como um artigo acadêmico é escrito, traços do receptor, por exemplo, de a quem o texto se destina. Então, a gente vê que o foco da função referencial é isso, o que acontece, são os fatos, as circunstâncias, os objetos de estudo. Função poética, também chamada de estética. Como o próprio nome diz, é a função da linguagem muito presente na poesia. Porque o cuidado aqui
é com a beleza, vamos dizer assim, do texto. Então, a questão de rima, de sonoridade, de jogo de palavras, de jogo de ideias, a escolha das palavras é mais atenta. E está muito presente em texto literário, às vezes em propaganda e publicidade, no sentido de ser algo que encante um pouco mais, e em músicas e ditados populares também. O que acontece? O objetivo dessa função poética é transmitir uma mensagem elaborada, é a beleza da mensagem em si, com uma estrutura, com uma inovação, ou com que provoque uma beleza, um incômodo, que cause algo pela forma como foi escrito. E esse resultado estético, a ideia é que ele seja acima da média. Então, por isso que o trabalho é tão envolvente, assim, no sentido de ter tanto detalhe, tanta coisa. E o foco é o trabalho com a mensagem. Então, a função poética dos elementos da comunicação tem como foco a mensagem. Um exemplo de função poética, eu trouxe esse texto do Camões para a gente dar uma olhada principalmente nas rimas e nas escolhas de palavras. Cá nesta Babilônia, de onde manda matéria, a qual que a mãe, que manda mais, tudo profana, cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania. Cá onde é errada e a cega monarquia, cuida que um nome vão a Deus engana. Cá neste labirinto, onde a nobreza, com esforço e saber pedindo vão, as portas da cobiça e da vileza. Cá, neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Aqui, a gente vê umas palavras pouco usuais, porque Camões já tem um tempo aí, né? Então, é um pouco fora da nossa temporalidade, da nossa contemporaneidade. Mas aqui, o que eu trouxe para vocês, principalmente, é a questão das rimas. Olha essa amarração. Humana aqui vai rimar com profana e dana. O cria com valia, tirania, monarquia. Não é simples. Você vê que tem um trabalho a mais. Ele não escolheu palavras aleatórias para estar ali no fim dos versos. O tamanho dos versos, que é muito semelhante. Então, é um trabalho com o texto, com a mensagem, para ter essa estética mais elaborada mesmo. Função metalinguística. A metalinguagem acontece quando uma linguagem fala de si mesma. E a explicação de um código através do próprio código. Então, o destaque aqui é o código, o que às vezes a gente pode confundir com a mensagem, mas é um pouco diferente. E então, o que é mais importante aqui nessa transmissão é aquela brincadeira o filme, você assiste uma série que está mostrando a gravação de uma série, um filme que fala de um filme, uma tirinha que está falando de uma tirinha, um desenho que mostra alguém desenhando. É o código falando do próprio código. Tem essas questões mais artísticas e tem as questões mais metalinguísticas no sentido de a definição, por exemplo, de dicionários, gramáticas, enciclopédias, que você tem isso, você tem palavras definindo, sei lá, você quer uma palavra que você não conhece, daí você vai ter a definição dela, então você vai ter uma mensagem focada no próprio código. E também isso pode aparecer, como eu disse, né, em vários tipos de textos, sejam eles verbais, não verbais, audiovisuais, como em poemas, em tirinhas e músicas. Tem um poema do Bandeira, que eu não coloquei aqui, do Manuel Bandeira, que chama Meu Último Poema. Então, é um poema contando como ele gostaria que fosse o último poema dele. Os dois exemplos que eu trouxe são mais visuais. Eu trouxe a questão da metalinguagem numa tirinha. A gente olhar bem de perto, assim, ver que é um looping, é um ciclo sem fim, isso de olhar. Então, é uma tirinha falando de uma tirinha, basicamente. A mensagem é essa, tipo, o foco é esse. E tem um aviso, dando um aviso de, assim, não remova este aviso. Então, um aviso falando sobre ele mesmo. É um pouco até estranho a gente dar uma olhada nisso, mas a metalinguagem costuma aparecer mais em questões, por exemplo. Tem uma tirinha, que acho que é uma tirinha uma das mais antigas, assim, da Turma da Mônica, que é um franjinha com o cachorrinho dele vendo o pôr do sol,
E daí ele fala pro cachorrinho, que pena que você não vê em cores, o pôr do sol tá lindo. Daí aparece o balãozinho do cachorrinho pensando, não ia adiantar nada, a tirinha em preto e branco mesmo. Tipo, então é uma coisa assim, é meio que um looping, assim, um ciclo de a mensagem está se referindo ao próprio texto. E o foco é esse. Bom, a última é a função fática. Ela é utilizada para estabelecer ou interromper a comunicação. Ou para saber, por exemplo, se o interlocutor está entendendo a mensagem, prestando atenção ou algo do tipo. E o que acontece? O foco aqui dessa função é o canal comunicativo. Então, é o tipo de função que, na verdade, ele funciona para teste, vamos dizer assim. E quando eu falo, vocês entenderam? Daí alguém me responde sim ou se não. É para dar essa continuidade na comunicação. Então, geralmente tem essa questão dos cumprimentos ou das interjeições, onomatopeias e saudações, despedidas. Quando você fala assim, gente, tudo bem? Daí é para a esperança que alguém dê um retorno, tipo, tudo bem, pode continuar ou não, tem uma dúvida. Mas é para testar, para ver se o resto da comunicação é possível. Então, a gente tem isso com o alô, que é para iniciar a comunicação, o tchau, que é para finalizar uma comunicação, o aham, quando alguém está falando e, tipo, a pessoa meio que pergunta se você entendeu, você, tipo, aham, que é só um som, tipo, uma interjeição, assim, meio... Às vezes é só um movimento de cabeça, mas é algo que confirma que a comunicação pode ser continuada. Como eu comentei no começo, função da linguagem é uma coisa que aparece pelo menos uma questão, apareceu pelo menos nos últimos 4 anos. Se eu não me engano, não sei se a prova de 2019 ou de 2020, teve até duas, que era meio mista com outros assuntos. Mas eu trouxe uma de 2019, uma de 2020, uma de 2021, para a gente ver as formas como esse assunto pode ser cobrado. Então, vamos lá. A prova de 2019. Na questão 8, a gente tem uma breve definiçãozinha, assim, para ajudar o candidato que talvez não esteja muito antenado. Funções da linguagem configuram as formas como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que deseja transmitir. A esse respeito, leia o texto seguinte. Não compre, adote, não abandone, resgate, não maltrate, denuncie. Hashtag desabandone e compartilhe essa ideia. Então, esse aqui é o texto base e a gente tem duas afirmativas sobre esse texto. A primeira, segundo o texto publicitário, então já dá uma dica do gênero, isso pode facilitar na hora de resolver, conclui-se que nele pode ser identificada a função conativa ou apelativa da linguagem. E a segunda afirmativa apresenta uma reflexão acerca do conteúdo e do valor das palavras, isto é, sobre o uso da língua e sua função social. Esse tipo de questão é bastante interessante, ele aparece em mais de uma prova da aeronáutica, em mais de uma questão, às vezes na mesma prova. E qual é a ideia aqui? É trazer duas afirmativas e estabelecer uma relação entre elas. Nesse caso, colocou o porquê no meio das duas para estabelecer essa relação de justificativa. Então, vamos lá. Quais são as opções? Em relação a essas duas assertivas, é correto afirmar. Vou ler toda ela com o porquê para ver se faz mais sentido, assim, para ficar mais fácil de ir para as alternativas. Vamos lá. Segundo o texto publicitário, conclui-se que nele pode ser identificada a função conativa ou apelativa da linguagem porque apresenta uma reflexão acerca do conteúdo e do valor das palavras, isto é, sobre o uso da língua e sua função social. Quais são as nossas opções? A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. B, a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. C, as duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. D, as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Tá. Vamos lá. Então, é a B, o gabarito. Por que não pode ser a C? Porque, nesse caso, o foco da mensagem ali é mirar, vamos dizer assim, o interlocutor, é causar algum efeito no receptor.
Então, não está tratando, não é um texto, vamos dizer assim, que discorre sobre as questões do abandono de animais, para ser, sei lá, uma função referencial, e ali não está falando da reflexão sobre o uso da língua. Porque, no caso, aqui, ó, apresenta uma reflexão acerca do conteúdo e do valor das palavras, isto é, sobre o uso da língua e sua função social. Ali não está falando sobre o uso da língua no sentido de não ter um trato, não ter um cuidado maior, assim, com a mensagem, com o código. Por isso que ela é falsa. Se fosse uma poesia, alguma coisa assim, talvez pudesse ter essa questão do trato, mas geralmente a apelativa não aparece junto com a poética. Com a poética, que eu trabalho é a mensagem. Então é só por isso, mas é uma alternativa que realmente poderia levar a essa dúvida, porque ali está falando de função social no sentido do uso da língua e não necessariamente a função social do anúncio. Você entendeu que tem um pouco de diferença aí? Vamos para a próxima questão, então. Prova de 2021. Leia as passagens transcritas do texto nos quais David Shore se expressa acerca do protagonista da série. Primeira afirmativa. Me sinto bem por ter feito o personagem como Shawn. Tenho orgulho dele. Terceiro parágrafo. O fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim. Quarto parágrafo. Essa visão particular e pessoal dá realce à função da linguagem corretamente identificada como função A. Fática, B. Apelativa, C. Expressiva ou D. Metalinguística. É a letra C, o gabarito. E aqui a prova foi boazinha com o candidato. Porque quando diz ali visão particular e pessoal, você já fica, foco no sujeito que está falando, você já pensa nas emoções, nos sentimentos, que vem essa questão do particular e pessoal. Então a prova foi bem boazinha nessa questão e realmente é a expressiva. Se colocasse emotiva, a questão seria de graça, porque está falando de foco particular e pessoal e coloca o nome emotiva, ia ficar mais ainda, uma questão mais dada ainda. Mas o expressiva tá certo por isso. E o enunciado deu essa dicasinha aí. Bom, vamos para a próxima. Prova de 2020, eu dividi em dois também, porque não ia caber. Então, eu vou ler e passar para a próxima. Qualquer coisa eu volto nessa tela na hora que vocês estiverem lendo. Leia o enunciado que visa sensibilizar a comunidade internauta para assumir uma atitude preventiva diante de situações de risco ao utilizar ferramentas informáticas. Não perca tempo, vigie-se. Aí, o enunciado é correto afirmar que o modo verbal predominante no texto indica a presença da função da linguagem denominada A. Emotiva, porque apresenta uma narração em primeira pessoa. B. Referencial, por conter informações bem objetivas sobre prevenção. C. Fática, pois o emissor busca apenas manter a atenção do receptor. D. Conativa, pelo fato de indicar um comando direcionado ao interlocutor. Então, nós temos essas 4 opções. Letra D, o que acontece aqui? O que poderia, assim, gerar uma dúvida é o fato de o concurso usar ali conativa no lugar de apelativa. Mas uma facilidade da prova aqui está sendo explicar a palavra, explicar a função. Então, vem o nome e vem uma explicação depois. E aqui o que eu achei interessante é que não tem pegadinha no sentido de eles colocam o nome certo e colocam a definição errada. Tem algumas provas que são bem sacanas e fazem isso. Essa questão não fez, no sentido de tentar confundir o aluno vai lá, olha só os comecinhos, tipo, só vê os nomes das funções, caneta lá, vai ver a definição seguinte está errada. Tem que ter essa atenção quando faz questão muito rápido, para não ser tapeado, gente, porque acontece. Tem aqui o gabarito no final, para quem quiser fazer depois, pegar o slide ou alguma coisa do tipo. E por hoje é isso.